Olá pessoal, nessa resolução comentada eu vou trazer aqui 5 exercícios, 3 exercícios da lista 4, exercícios que ainda não foram respondidos nas listas anteriores, e mais 2 exercícios extras que eu espero que sirva como revisão para vocês estudarem. Então, os 2 últimos exercícios, vocês pausem, tentem resolver e aí confiram a resposta. Aqui na questão 5, pede para a gente mostrar o mecanismo dessa reação. É uma reação que tem o objetivo de sintetizar esse isotiazol. E o que ela tem de diferente, para usar o iodo aqui, é que quando a gente tem aqui um isoxazol, onde a gente tem um oxigênio, ou quando a gente tem uma piridazina, quando a gente tem aqui um nitrogênio, fica fácil a gente entender que se eu tenho um nitrogênio aqui, 2 nitrogênios juntos, eu poderia usar uma hidrazina para sintetizar. Se eu tenho um isoxazol, um oxigênio e um nitrogênio juntos, eu poderia usar uma hidroxilamina para sintetizar. Mas quando eu tenho um enxofre e um nitrogênio, eu não tenho uma tiolamina, não existe uma tiolamina. Ou seja, significa que eu tenho que quebrar essa ligação aqui entre o enxofre e o nitrogênio e que eu tenho que arranjar um jeito de ligar esses 2 átomos aqui. E detalhe, eles 2 são nucleófilos. Os 2 são negativo com negativo e eu tenho que ter um negativo com positivo justamente para poder fechar esse ciclo aqui desse jeito, já que esse seria o reagente de partida. E aí é onde o iodo entra, porque o iodo ele vai agir invertendo a polaridade aqui do enxofre, nessa espécie aqui do equilíbrio. E ao interagir aqui com o enxofre, numa reação aqui SN2, então primeiro o enxofre que ataca o iodo molecular, depois o outro átomo de iodo que sai, vem e retira o hidrogênio, sai o ácido iodídrico, e aí agora eu tenho o enxofre, e aí sim ele vai receber o ataque nucleofílico do nitrogênio e fechar esse ciclo aqui numa reação SN2, onde o iodo aqui, por fim, ele é liberado e depois retira o hidrogênio do nitrogênio aqui e sai aqui o ácido iodídrico de novo, fechando assim o anel desse composto. Então é uma maneira de sintetizar. Aqui no livro do Kleiner, na página 786, nós temos um resumo desses 3 tipos de heterocíclicos de 5 membros, onde a gente tem átomos adjacentes e fala mais sobre esse tipo de estratégia. Na questão 6, nós temos aí, só de ver aqui a hidrazina, a ideia de que nós temos uma piridazina sendo sintetizada. Então, eu tenho aqui um centro positivo, relativamente positivo, como esse íon cianeto. E eu tenho aqui a carbonila, que também é um centro positivo, é um eletrófilo. Eu vou ter inicialmente aqui o ataque nucleofílico na carbonila. Reparem que o nitrogênio ele gosta de carbonila. Ele geralmente ataca a carbonila. E a eliminação de água aqui, formando assim, então, uma enamina, Esse oxigênio da carbonila, ele sai na forma de água, formando aí uma imina, na verdade. E depois eu posso fechar esse ciclo, então, com o outro nitrogênio atacando o carbono aqui da nitrila, do C-tripla-N, e então o ciclo ele é fechado. A ideia aqui é que depois do fechamento desse ciclo, eu tenho um favorecimento de formar aqui um ciclo aromático e eu vou ter um equilíbrio aqui de tautomerização, onde esse hidrogênio ele é deslocado, ele é reorganizado de forma onde eu tenho uma aromaticidade. Então é uma etapa aqui onde esse ciclo ele é fechado aqui por um equilíbrio de tautomerização. Na questão 8, nós temos aí a síntese desse isoxazol, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro item, e aqui embaixo também o isoxazol desse jeito, dessa vez metilado aqui. E aí eu acho o seguinte, eu acho que
provavelmente que deve ter sido um errinho de edição, onde esses reagentes aqui nessa segunda reação vão ser os mesmos. Até porque não teríamos esse resultado se nós usássemos esse composto aqui, que é o benzilhidrazina, né? Então, se a gente usasse a benzilhidrazina, provavelmente a gente teria um composto assim, ou então até mesmo um composto fechado aqui, né? Então, não seria esse isoxazol aqui. Então, provavelmente, considerando que seja o mesmo reagente de cima, né? Até porque no slide do professor ele colocou lá essas duas reações e realmente está com os reagentes da reação de cima, nós vamos considerar que seja assim. Eu vou responder aqui, então, essa segunda reação aqui, porque ela tem a particularidade de ter um carbono aldeídico e um carbono cetônico. Eu digo aldeídico porque ele está disfarçado de cetal. Porque um cetal ele pode ser hidrolisado. Se ele for hidrolisado aqui, nós vamos ter um aldeído. Então, ele está disfarçado porque alguns reagentes de partida, eles são utilizados aqui da forma de cetais para depois serem hidrolizados, já que eles são mais estáveis assim. Se eu tivesse aqui um aldeído altamente reativo, eu poderia reagir uma molécula com a outra. Então, a primeira etapa vai ser uma etapa de hidrólise desse aldeído lá no meio da reação, para aí sim a gente reagir com a hidroxilamina. A reação de cima vai ser uma reação semelhante, sem ter essa particularidade de diferença entre carbonos. Então, para que eu tenha esse composto, esse resultado, eu vou ter que atacar primeiro nesse carbono aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim. Primeiro eu vou protonar, tá? Vou hidrolisar todas aquelas etapas de hidrólise. E aqui eu vou ter então a água entrando aqui como nucleófilo, saindo o etanol como grupo abandonador. E nessa etapa eu vou ter a desprotonação da água e a protonação desse outro grupo etóxi aqui. Então, nessa etapa aqui, eu vou ter o ataque da hidroxilamina. Mas antes disso, eu tenho primeiro a saída do etanol protonado aqui. Então, após esse ataque aqui, o deslocamento aqui dos elétrons, eu vou ter a formação de uma imina. Ponto. Essa vai ser a primeira parte da reação. Mais uma vez eu vou representar a transferência aqui dentro da mesma molécula. Eu vou ter aqui agora a desidratação, juntamente com a formação da imina. Nessa etapa também eu vou representar uma transferência interna de prótons, onde eu vou ter a protonação do oxigênio da carbonila, justamente para ele poder ciclizar aqui. Agora eu tenho o ataque que vai fechar o ciclo, formando assim nosso precursor de isooxazol. Mais uma vez, eu vou representar uma transferência de prótons interna, para ficar mais fácil para entender. E aí, agora eu vou ter a formação da ligação dupla, que vai finalizar a reação aqui. E agora sim, eu tenho uma base que provavelmente deve ser o contraíon do ácido, que forneceu o próton no começo da reação, e aqui ele está restituindo o catalisador. Dessa maneira eu tenho a ligação dupla sendo formada. Foi como eu falei, se eu fechar do outro lado, né, se eu atacar primeiro a carbonila aqui, eu teria a ligação nessa outra posição, né? Eu teria, na verdade, a metila nessa outra posição aqui. Então, para formar esse composto, nessa configuração, eu primeiro precisaria atacar o aldeído aqui nesse caso. Bom, essa é a próxima questão, são questões extras. Eu sugiro que vocês pausem e tentem responder como vocês sintetizariam esses heterocíclicos aromáticos. E aqui nós temos dois processos.
nós temos aqui uma retrossíntese, uma análise retrossintética, ou seja, análise contrário de síntese, onde você quebra as partes, e depois a síntese propriamente dita. Na análise retrossintética, nós vamos querer saber quais são as partes que têm cargas, né, que são reativas, né, que são também chamadas de síntons. Então, nós sabemos que quando nós temos um heterocíclico aqui com um heteroátomo, nós podemos quebrar aqui as ligações carbono-heteroátomo. Toda vez que a gente quebra uma ligação, a gente coloca uma carbonila no carbono no qual a ligação foi quebrada. Então, a setinha aqui de análise retrossintética me deu essa 1,4 de cetona, e eu posso quebrar ainda essa outra parte, já que para formar um ciclo a gente faz duas ligações, aqui para quebrar nós vamos quebrar essas duas ligações também. E aí significa que quando eu quebro eu tenho que ter uma parte positiva e uma parte negativa. Então aqui eu poderia colocar, para ficar positivo, eu poderia colocar aqui um halogênio, para ele fechar, né, para ele se ligar, na verdade, como SN2. E aqui eu teria um carbono negativo, eu teria algo dessa maneira aqui. E agora nós vamos partir para a síntese. Só que nós temos esses dois síntons aqui. Para sintetizar isso, talvez fosse melhor transformar esse sínton primeiro numa enamina, para ele se ligar aqui, e depois eu ter a 1,4 de cetona. Essa é uma estratégia de síntese. Então, reagindo aí essa acetofenona com amina ou com amônia, eu teria aí a formação dessa enamina. E apesar daqui não ter mais nenhum carbono, né, mas isso é uma enamina. Essa enamina atacaria esse carbono via SN2, e depois eu teria a formação aqui de volta da 1,4 de cetona. Aqui depois eu poderia utilizar o ácido sulfídrico ou o sulfeto de fósforo para trocar um desses oxigênios aqui por enxofre, e assim poder fechar o meu heterocíclico aqui de enxofre. Existem outras estratégias também para fazer isso. Essa daqui do uso da enamina foi só uma delas. Então reparem que cargas negativas gostam de atacar carbonila, ligações duplas gostam de atacar carbonos com halogênio. É aquele lance lá de nucleófilo mole com eletrófilo mole, nucleófilo duro com eletrófilo duro. Nesse segundo composto aqui, nós temos um tiazol, no qual essas ligações elas serão quebradas aqui nessas posições, na análise retrossintética, e nós teremos então uma tioamida como a parte negativa e uma alfa-alocetona aqui como a parte positiva, de modo que eu poderia ter ainda o material de partida aqui, uma acetofenona, que poderia reagir com um bromo molecular para a formação dessa alocetona aqui. Para sintetizar esse cara, eu faria essa etapa aí de reação com bromo molecular, e depois eu poderia ciclizar uma reação que a gente já conhece, onde eu tenho aqui o enxofre, que é bastante polarizável, que é um nucleófilo mole, atacando aqui, que é um eletrófilo mole. E eu teria aqui o nitrogênio, que seria um nucleófilo duro, né, com um par de elétrons mais concentrado, mais pontual, porque ele é bem eletronegativo, atacando um carbono que tem uma carga, não uma carga, mas uma carga parcial positiva bem concentrada também, que é o carbono carbonílico. Então aqui geralmente a gente pode até tentar explicar por interações eletrostáticas, né, por orbitais moleculares. Aqui fica mais fácil ainda explicar por orbitais de fronteira, orbitais moleculares, aqui nessa reação SN2. Esse último composto aqui, que é uma piridazina, nós temos
esses dois nitrogênios juntos, nós já sabemos que essa ligação ela vai ser quebrada aqui. Aí eu vou colocar aqui em cada um desses carbonos uma carbonila. Dessa maneira aqui. Podendo ainda ter esses dois síntons aqui. Mais uma vez, né? Aqui eu, no lugar do X aqui poderia ter um aldeído ou um cloreto ácido, né? E esse oxigênio, eles podem, de alguma maneira, competir com esse centro positivo aqui. Eu posso utilizar também o artifício de usar um cloreto de trimetilsilila para travar esse oxigênio aqui e estabilizar esse enolato o suficiente para que essa reação seja seletiva. Então eu vou usar aqui essa base forte junto com o cloreto de trimetilsilila, a base forte para formar o enolato, a trimetilsilila para estabilizar o enolato, e agora sim eu vou ter uma condição de atacar essa carbonila. E aí sim eu poderia ter a minha 1,3 de cetona reagindo de fato com a hidrazina, uma reação também que já é conhecida para a formação aí da piridazina, que seria o produto final. Nessa questão, nós temos uma halopiridina junto com a ciclohexanona e diz que através de um ambiente básico nós podemos sintetizar e fusionar esses anéis aí, que é um anel tricíclico, né, aromático. Como a gente poderia fazer isso? Dê uma pausada, tentem responder e confiram depois. Inicialmente, nós poderíamos aqui ter o nitrogênio atacando essa carbonila para a formação de uma enamina. Eu poderia até representar aqui esse oxigênio saindo na forma de água, porque a enamina aqui vai ser nosso objetivo. Vou colocar aqui menos H2O, a eliminação aqui de água. E aí sim eu poderia ter essa enamina fechando aqui nesse carbono onde está o cloro. Nesse caso aqui, nós vamos formar esse anel indólico, azoindólico, azo por conta do nitrogênio, né? Se não tivesse esse nitrogênio, essa reação não seria desse jeito. Mas como ele está aí, essa ligação dupla da enamina pode atacar esse carbono, porque o nitrogênio ele vai absorver esse par de elétrons e vai facilitar a reação para na próxima etapa o cloro poder sair. Ele devolver o par de elétrons e o cloro poder sair. Como a gente faz quando a gente tem uma carbonila. Reparem aqui que no produto final eu tenho uma ligação dupla nessa posição. O hidrogênio ali do nitrogênio ele continua lá. Significa que eu vou ter que tirar esse hidrogênio aqui. Tá? Quem vai tirar esse hidrogênio? Provavelmente o cloro, né? Que está saindo aí agora. Então, o cloro pode tirar esse hidrogênio. E a partir desse movimento de elétrons, a gente tem aí a formação dessa ligação dupla no final para fechar o anel azoindólico nessa molécula.